Bom dia, crianças! Vamos para mais uma aula de ciências. Hoje vamos estudar sobre alimentos e nutrientes. Alimentos e nutrientes. Para se manter vivo, crescer com saúde e ter energia, o corpo humano precisa de nutrientes. O que são os nutrientes? São substâncias presentes nos alimentos que são aproveitados pelo organismo, essenciais para seu funcionamento e necessários para o crescimento e a manutenção de suas estruturas. Vamos conhecer esses nutrientes. São os carboidratos, lipídios, proteínas, sais minerais e vitaminas. A água, ela é também indispensável para o funcionamento do corpo. Por isso, uma alimentação saudável também inclui o consumo regular de água. Vamos conhecer a importância das proteínas. Fornecem principalmente o material necessário para o crescimento do corpo e a formação de novas células. Podem ser encontradas em maior quantidade em alimentos como feijão, carne, frango e ovos. Outro nutriente são os lipídios. Eles fornecem energia e são importantes na manutenção da temperatura do corpo e também na formação de novas células. Alguns exemplos, temos o azeite, o óleo de soja e abacates. Os carboidratos são as principais fontes de energia para as atividades do dia a dia e podem ser encontrados em maior quantidade em alimentos como arroz, pães, macarrão e batata. Outros nutrientes são as vitaminas e minerais. As hortaliças e as frutas contêm grandes quantidades de vitaminas e minerais. Além de serem necessários para o organismo funcionar bem, ajudam na prevenção de doenças. Esses alimentos contêm fibras que são muito importantes, pois garantem o bom funcionamento dos intestinos. Comer é muito mais do que ingerir nutrientes. É o momento de nossa rotina em que nos alimentamos e convivemos com outras pessoas. É importante que o ato de comer seja agradável, ocorra em horários regulares, em locais apropriados e, de preferência, na companhia de familiares ou colegas. Os hábitos alimentares fazem parte da identidade de um povo, sendo transmitidos de geração a geração. Por isso, o que é considerado comida pode variar muito, dependendo de cada cultura. Por exemplo, em alguns países, faz parte da alimentação comum comer carnes de rã, escorpião, gafanhotos. Este hábito já não é observado no dia a dia na alimentação dos brasileiros. A escolha dos alimentos. A alimentação balanceada é aquela que contém os nutrientes necessários e em quantidades adequadas às necessidades de cada indivíduo. Por exemplo, quem pratica esporte deve consumir alimentos mais ricos em carboidratos do que aquele que não pratica. Mulheres, durante a gravidez, devem consumir mais alimentos ricos em calorias e vitaminas. Então, para ter uma alimentação balanceada, é necessário conhecer como os alimentos são produzidos e então fazer boas escolhas. Existem os alimentos que são in natura, outros são minimamente processados, outros somente processados e outros ultraprocessados. Alimentos in natura são obtidos diretamente da natureza. Como exemplo, temos os legumes, as frutas, verduras, os ovos. Eles já estão prontinhos para ser consumidos, basta serem bem lavados e são os mais saudáveis. Alimentos minimamente processados. Esses alimentos passaram por algum tipo de alteração, como moagem, limpeza, secagem, resfriamento ou congelamento. Por exemplo, grãos, farinhas, carnes e leites.
O arroz, ele é colhido e levado para a indústria, onde a palha é removida, depois ele é embalado e vendido. O café, depois de colhido, ele é torrado e moído, depois embalado e vendido, ou seja, o processamento desses produtos foram mínimos. Alimentos processados são alimentos que sofreram adição de açúcar, sal ou conservantes, que são substâncias que diminuem ou impedem a ação dos organismos decompositores. Por isso, eles se conservam por mais tempo. Por exemplo, a ervilha em conserva, o atum enlatado, frutas em calda, queijos e extrato de tomate. Alimentos ultraprocessados são alimentos prontos para o consumo, produzidos pela indústria, como biscoitos, refrigerantes, sorvetes e salsicha. Passam por muitas transformações e, por isso, além de serem pobres em nutrientes, ainda recebem a adição de muitas substâncias, como açúcar. Então, estes alimentos, se consumidos em excesso, ou seja, exageradamente, eles podem contribuir para o surgimento de muitas doenças e para a obesidade. Então, nós temos aí exemplos de alimentos que são ultraprocessados, portanto, não são saudáveis. Cuidar da alimentação. Para que uma alimentação seja completa e saudável, ela deve conter alimentos variados e todos os nutrientes de que necessitamos nas quantidades adequadas a cada pessoa. Na tabela nutricional, você encontra, além dos nutrientes existentes nos alimentos, o seu valor energético, que é a quantidade de energia que um alimento fornece, que é medido em quilocalorias. Temos aqui ao lado um exemplo de uma tabela nutricional presente no rótulo de um biscoito. Nela você pode observar o valor energético que existe nos componentes desse biscoito. Então, a quantidade de calorias que cada pessoa precisa para realizar as atividades diárias varia de acordo com sexo, idade, altura, nível de atividade física e peso. Assim, a quantidade e o tipo de alimento que deve compor as refeições diariamente variam de pessoa a pessoa. Então, o ideal é escolher alimentos levando em conta não apenas seu valor energético, mas também se eles contêm os nutrientes, se estão disponíveis, considerando nossas preferências. Você aprendeu sobre a importância dos alimentos para a nossa saúde. Agora veja alguns hábitos que devemos cultivar para cuidar de nossa alimentação. Dê preferência a alimentos in natura ou minimamente processados, como você já viu, são as frutas, verduras, legumes, ovos, carnes. Quanto mais variados, melhor ainda. É importante comer em ambientes apropriados, que são locais limpos e tranquilos, sem a presença de celulares e aparelhos de televisão ligados, e, se possível, na companhia de familiares ou amigos. Fique atento à higiene. Lave bem as mãos antes de todas as refeições. Guarde os alimentos em locais adequados para a sua conservação. Mantenha a cozinha limpa. Então, você, criança, pode cooperar com a sua família, ajudando na limpeza da sua casa. Óleos, gorduras de origem animal, sal e açúcar devem ser usados, porém, em pequenas quantidades. Coma menos açúcar, você já é doce o suficiente. Evite o consumo de alimentos ultraprocessados, como biscoitos recheados, refrigerantes e sorvetes. É claro que você ama esses alimentos, porém já sabe que eles têm poucos nutrientes. Faça suas refeições em horários semelhantes todos os dias. Coma devagar, mastigando bem os alimentos. A água está presente na maioria dos alimentos. Assim,
Além daquela que bebemos, também ingerimos água quando tomamos chás, leite e sucos, ou quando comemos verduras e frutas, por exemplo. Então, crianças, a água ela é indispensável para o bom funcionamento do corpo. Recomenda-se beber de 6 a 8 copos de água por dia. E é importante beber água antes de sentir sede. Você já bebeu água hoje? Hoje você aprendeu que os alimentos fornecem os nutrientes necessários para a manutenção da saúde do nosso organismo. Conheceu os principais nutrientes presentes nos alimentos, bem como a função de cada um deles em nosso corpo, para entender como cuidar da nossa alimentação. Agora é hora de responder à atividade. Bons estudos!